Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal TechVirt. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, fazer um comparativo, na verdade, né, de dois ambientes. Nós temos dois ambientes aqui com Proxmox 9, né, 9.010, atualizado, última versão, e um ambiente com 3 servidores, né, e Ceph, tá? Para a gente fazer um comparativo entre esse ambiente com Ceph e um ambiente com o mesmo número de servidores com o Gluster FS, ok? Então é depois da vinheta. Bora pro vídeo! Muito bem, vamos falar daí. Eu tenho 3 ambientes aqui com Proxmox, né? E o Proxmox está com quórum certinho, né? O Ceph está com quórum, tá? Sem problema nenhum. Se nós tivermos aqui em Data Center alta disponibilidade, também vai estar com quórum sem problema nenhum, né? E nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu tenho aqui então os 3 servidores com Ceph. Vou iniciar essa máquina virtual, tá? É um ambiente aí muito parecido com muitos ambientes de empresas que estão começando só com 3 servidores, né? Porque o Ceph é assim, quanto mais servidores você tiver, mais robusto vai ser a solução, né? Com 3 servidores, que é o passo inicial, ele tem aí os seus problemas. Você pode perder um servidor só, né? Se você perde 2 servidores, o teu ambiente vai parar, tá? É o teste que nós vamos fazer aqui agora, né? Eu vou derrubar aqui o servidor lá de baixo, o PVE 103, tá? Deixa eu confirmar aqui se esse é o com o Ceph. É, isso mesmo, é o Ceph. Beleza, tá. Que eu tava pensando que era o outro ambiente já com Gluster FS, mas não é essa a questão. Então eu vou derrubar o servidor lá de baixo, tá? Desliguei ele, ele vai aparecer aqui já com vermelhinho, né? No Ceph, se a gente voltar aqui, ele vai reclamar que o servidor tá fora, né? Tá sem quórum, ele dá até um timeout aqui, porque ele precisa recuperar da rede, né? Ó, já às vezes tem que dar um tempinho a mais aí para ele ver que caiu algum servidor, e agora ele está reclamando aqui que um servidor está fora. Então o quórum, quem está segurando o quórum desse ambiente agora é o PV101 e o PV102, tá? Então agora, nesse momento, com um servidor fora apenas, está tudo tranquilo. A minha VM aqui eu posso acessar ela tranquilo, não vai ter problema nenhum, tá? Agora nós vamos fazer o teste de derrubar o segundo servidor. Claro que eu estou puxando a corda aqui, estou, né, sendo bem rude aqui, bem grosso, estou chutando a porta, né? Eu vou derrubar 2 servidores. O Ceph tem que ter no mínimo 2 servidores aqui no ar nesse setup, né, com 3 servidores. Agora eu vou derrubar então o segundo servidor, tá? Beleza, desliguei o segundo servidor. Agora você vai perceber que o ambiente todo para de funcionar, tá? Acho que inclusive até mesmo o Proxmox aqui, ele já não vai mostrar mais aqui em Data Center que está com quórum. Vamos ver aqui, HA, ó, no quórum. Então já estamos sem quórum aqui. Eu poderia, por exemplo, digitar o comando pv cm expected 1, né? Aí ele vai ficar somente com o quórum, somente no servidor PV01. E daí aproveitar aqui e atualizar o quórum sync, né, para manter o quórum quando um servidor cai, tá? Não vou fazer isso porque aqui a questão é mostrar para você, tá, que o Ceph, apesar de ser uma solução muito robusta, tem esses problemas. Se você trabalha com 3 servidores, se você perde 2 servidores, o seu ambiente para de funcionar, a não ser que você intervenha manualmente, né? Mas o problema é que nós temos aqui 2 cluster, né? Nós temos o cluster do Proxmox, que é aqui no Data Center Cluster, né, que está aqui ativo, né? A VNH também aqui está mostrando que o quórum está ok agora. Por quê? Porque eu ativei aquele comando manualmente lá, pvcm, né, expected 1, ou eu poderia ter antes, né, alterado lá o corosync.conf para que ele trabalhasse
quando tivesse apenas para que o quórum do cluster do Proxmox se mantesse quando eu perdesse dois servidores e ficasse com um só, né? Mas o problema aqui agora, o Ceph, eu não vou ter mais o storage do Ceph. Por quê? Porque o cluster do Ceph, né? Então, para você entender, tem dois clusters. O cluster Proxmox, que eu já resolvi o quórum dele ali, puxando lá o PVCM expected 1, né? Ou poderia ter, como eu falei, poderia ter alterado o corosync.conf anteriormente para ele trabalhar somente com o servidor caso ele perca dois. Isso no contexto do cluster do Proxmox. Mas agora nós temos o problema que é o cluster do Ceph, né? Então, agora o meu ambiente está perdido aqui, não tem como trabalhar. As VMs elas vão começar a apresentar erro, né? Se eu digitar ls barra aqui, ó, já vai começar a apresentar erro, tá? Por quê? Porque eu estou sem o storage do Ceph. O storage do Ceph ele precisa dos 3 servidores, tá? Mas agora eu vou mostrar para você um outro ambiente que é 3 servidores, novamente, mesmo setup, né, a mesma configuração de 3 servidores, mas com Gluster FS. Muito bem, agora o mesmo setup, né, no que diz respeito a hardware, são 3 servidores, né, com redes. Uma outra coisa que eu não falei, né, eu subnetei cada rede aqui para usar uma rede diferente, cluster do Proxmox uma rede, para migrar máquinas virtuais uma rede, Gluster FS com uma outra rede. Lá na configuração do Ceph eu também tenho outras 2 redes, que é para o CephNet e o CephOSD, tá? Não vou entrar em detalhes nessa parte, mas aqui a questão é mostrar para vocês o seguinte: agora eu tenho 3 servidores, tá? Com Gluster FS trabalhando como storage distribuído entre os 3 servidores, tá? Se eu derrubar 2 servidores, tá? Eu vou derrubar então aqui o primeiro servidor. O primeiro não, o último servidor, o 1003 e o 1002, tá? Já vou partir para derrubar os 2 aqui. Então aqui, com 2 servidores sendo desligados, né? Daqui a pouco já vai aparecer lá, ó, já está fora, né? Os 2 servidores, os 1002 e o 1003, mas o storage ainda continua, ó, normal, né? A minha VM, sem problema nenhum, posso entrar nela aqui, ela não para. Tá? É claro que eu ajustei aqui, eu errei assim. Eu ajustei o corosync lá para ele trabalhar com um servidor só, né? Quando perde os outros 2. Isso no contexto do cluster do Proxmox, tá? Então aqui, se eu vier aqui em Data Center, alta disponibilidade, ele mostra que o quórum está ok. Por quê? Porque eu alterei, né, o /etc pv corosync, adicionei essa linha aqui para ele fazer o voto do corosync quando tiver um servidor só. Eu não precisaria ter 2 nodes, tá? Porque eu tenho 3, mas é bom colocar porque pode ficar só com 2, né? Então daí ele vai manter o quórum mesmo assim, mesmo com 2 servidores. E aqui ele vai manter o quórum com um servidor só, tá? É claro que isso aqui é algo emergencial, tá? Você não vai deixar eternamente, ad infinito aí, o teu ambiente data center lá com um servidor só, né? Mesmo porque se você tiver várias VMs nos outros servidores, um servidor só talvez não aguente todas as VMs, tá? Claro que daí você vai escolher quais as VMs que você vai deixar na alta disponibilidade para reiniciar lá no nó que sobreviveu ao desastre aí no data center, tá? Mas a questão é, com o Gluster FS aqui, eu consigo manter o ambiente pelo menos funcional com um servidor apenas, né? No caso de eu ter 3 servidores. Já com o Ceph, como eu mostrei para você na sessão anterior, com o Ceph fica um pouco mais complicado. Isso porque a arquitetura do Ceph, ele prevê um mínimo de 3 servidores. E que você, desse set de 3, o set que eu digo configuração, né? SET. Desse setup de 3 servidores, você pode perder apenas um. Agora, nesse contexto aqui do Gluster FS, você pode perder 2 e o único que sobrar vai manter o ambiente em pé, tá? É claro que, como eu falei, você vai ter que escolher quais são as VMs que você quer que seja reiniciada no servidor que sobreviveu ali ao desastre, tá? Então, esse vídeo é para mostrar para vocês aí essa diferença entre o Gluster FS e o Ceph que tem aí no Proxmox, tá? Uma outra também particularidade
é que o CEF, para você retornar ao como estava antes, no caso de Disaster Recovery, ele é muito mais complicado para fazer isso, tá? Por exemplo, se eu tenho lá os 3 servidores e os 3 servidores corrompem a instalação do Proxmox, aí eu tenho que reinstalar tudo. Por algum motivo, eu precisei reinstalar tudo. Queimou, tive bastante sorte, né? E queimou os 3 discos onde está instalado o Proxmox dos 3 servidores. E o CEF está junto, né? A base de dados do CEF, tudo. Para mim retornar esse ambiente com o storage do CEF como estava antes, mesmo eu tendo os OSDs íntegros, isso é muito complicado de fazer. Já com o GlusterFS não, o GlusterFS é muito mais simples, você só reinstala o Proxmox, instala o CEF, instala o GlusterFS e reconstrói o volume, né, normal, e não vai perder as máquinas virtuais, a recuperação do ambiente se torna muito mais rápida, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Se você tiver interesse em saber mais a respeito, vou deixar meus contatos aí na descrição do vídeo e também no final desse vídeo aqui, né? Também já aproveito para pedir para você deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. O meu muito obrigado, um abraço e falou, até mais!